noite, irmãos. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Foi muito bom a tarde que nós passamos hoje aqui. Boa demais a gente poder estar junto, conversar, a risada, conversar sobre os desafios de cada um pouquinho, né? Conversar um pouquinho com cada um, mas é muito bom. Muito bom a gente ter esses momentos. Precisamos ter outros. Cada vez que a gente se reúne, a gente fica pensando, precisamos nos reunir mais. É bom demais. Quando eu olho para a igreja relatada em Atos dos Apóstolos, a gente vê o prazer deles estarem juntos, de eles... Só já uma porção dobrada aqui hoje. Uma porção dobrada de água. O prazer que eles tinham de estarem juntos, de cultuarem ao Senhor juntos, de se alegrarem juntos, de comerem pão de casa em casa, como a gente futuramente vai ver nos próximos capítulos. Hoje nós vamos ver então Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Nós vimos semana passada até o versículo 5. Hoje nós vamos ver até o versículo 11. O texto lá nos diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Nós vamos ver o texto até aqui hoje. Nós já vimos semana passada o relato da ressurreição de Jesus, como ele se apresenta durante 40 dias para várias testemunhas ali, aos discípulos, a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. E aí então aqui ele vai relatar já naquele momento final onde Jesus está ascendendo aos céus, subindo aos céus. Nós vimos que Jesus ficou entre eles durante 40 dias, e que 10 dias depois seria o Pentecostes, porque Jesus ressuscita ali na época da Páscoa. 50 dias depois seria o Pentecostes quer dizer 50º, ou seja, 50 dias após a Páscoa acontecia a festa de Pentecostes. Então aqui Jesus pede que eles permaneçam em Jerusalém até que se manifeste o Espírito Santo entre eles, que haja aquele derramamento do Espírito. E então aqui, quando os seus discípulos estão reunidos, há uma questão que eles colocam para o Senhor Jesus. Eles estão reunidos e eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É este o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham uma ideia ainda um pouco incorreta sobre o que era o reino. Talvez hoje nós ainda temos uma ideia um pouco deturpada do que seja o reino. O reino, para muitas pessoas, ainda diz respeito a este mundo, no sentido de nós não termos problemas. Elas querem viver o reino agora, o reino no sentido de ele estar já consumado, de um reino consumado, como se nós já estivéssemos neste reino neste momento. E aí as pessoas tentam viver um bem-estar completo, elas tentam viver 100% satisfeitas nas coisas deste mundo, achando que as coisas deste mundo vão satisfazê-las. Trouxe algumas fotos aqui apenas para exemplificar. Estamos na época de Copa, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo então. As pessoas acham que o que vai satisfazê-las é assistir um jogo de futebol, principalmente se o Brasil ganhar. Porque o importante é eu estar satisfeito, é eu me sentir bem, é eu estar feliz, é eu soltar fogos quando o Brasil ganhar, ou ter muito dinheiro. Então, se eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter muitas posses.
Ou seja, a pessoa está concentrando a sua vida, ela coloca a sua esperança de felicidade ou num jogo de futebol, em qualquer outro jogo, ou em dinheiro, porque ela acha que o dinheiro vai lhe trazer felicidade, que vai lhe trazer realização e que isso vai fazê-la plena de todas as coisas. Algumas pessoas acham que a sensação de felicidade, que é algo tão difícil de ser explicado, porque se você coloca no Google felicidade, nas imagens lá, vão aparecer imagens do tipo a que está aqui. Uma pessoa pulando, balõezinhos, ou uma pessoa na praia pulando de alegria, ou numa casa de campo bonito. Porque as pessoas têm este conceito de felicidade, de que felicidade é você estar numa praia. Que legal. É muito bom, adoro praia, é muito bom ir à praia. Ir ao campo também é muito bom, é um lugar tranquilo, bonito. Mas isso não é felicidade. Você pode se sentir muito bem ali, é gostoso, é relaxante, mas aquilo não te traz felicidade. Aquilo não é a razão da sua existência, não deve ser. Até porque eu conheço várias pessoas que falaram, eu vou me mudar daqui, porque se eu me mudar lá para a praia, para Florianópolis, para Guaratuba, para Itapoá, para qualquer lugar que seja, lá eu vou ser feliz, porque lá é um lugar legal, porque lá eu consigo relaxar, eu me sinto melhor. E a pessoa vai para lá e as primeiras semanas ela fica bem, só que depois ela percebe que os problemas continuam lá também. De que ela não está satisfeita naquele lugar também. Então as pessoas estão tentando fazer um reino para si próprias, e elas acham que este tipo de felicidade, de satisfação, elas acham que o meio onde ela está pode satisfazê-la. O problema é a nossa cidade. Se eu estiver em outro lugar, aí sim. Ou o problema é que eu não tenho dinheiro. Mas quando eu tiver dinheiro, tudo vai se resolver. Ou o problema é que eu não tenho uma TV a cabo para assistir todos os esportes que eu gostaria de assistir. Mas quando eu tiver, eu me sentirei satisfeito e feliz e realizado. E aí quando você tem todos aqueles canais plus, assim, de todos os canais, os premieres, inclusive, você vê que não é aquilo. Isso não é felicidade. Isso não é realização. Isso não é o reino. As pessoas estão tentando implantar o seu próprio reino. E aí quando os discípulos perguntam ao Senhor se era aquele momento que o Senhor restauraria, veja aqui, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Será este o tempo? Os discípulos ainda tinham aquela noção de que o Senhor restauraria Israel, e apenas Israel, e que libertaria Israel dos romanos, e que ali então haveria paz e prosperidade, e que eles viveriam muito bem, e que Jesus reinaria como Messias, já que ele morreu e ressuscitou, então agora será implantado o reino. Eles tinham um pequeno problema com o entendimento de quando seria o reino e de como seria o reino. Ele não seria nem naquele momento e nem da maneira como eles pensavam. Ele seria muito mais abrangente do que aquilo. O Senhor então fala aqui para eles o seguinte, no versículo 7, o Senhor fala, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Falando, não interessa a vocês. Isso pertence a Deus, não pertence a vocês. Isso vai acontecer quando o Senhor quiser. Ninguém sabe o dia nem a hora. Apenas o Pai sabe, as Escrituras falam isso. Que apenas o Senhor sabe o momento, a hora que isso vai acontecer. O reino já foi inaugurado, mas ele não está completo. Ele não está concretizado, não chegou ao seu final. O Senhor fala, não vos compete saber. Então não adianta a gente ficar especulando aqui quando vai acontecer. É agora, vai acontecer. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então está próximo. Então vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. Olha só aquele acontecimento em tal lugar. Olha só o que tal presidente fez. Olha só o que aconteceu de desastre natural não sei aonde. Vai chegar o momento. Não vos compete o saber. Este reino tem um Senhor da história, e é o nosso Deus, e não nos compete saber qual será este momento. Os discípulos tinham essa questão, eles estavam ávidos de saber, é agora o Senhor ressurgiu, então vai restaurar todas as coisas, seremos libertos, Roma será derrotada,
O Senhor reinará conosco com mão forte. Mas não era desta forma que a forma com que eles estavam pensando não seria desta forma. Mas nós vamos ver então que tipo de reino o Senhor está nos mostrando primeiramente. Se eles pensavam que o reino iria acontecer naquele momento, ele seria concretizado naquele momento, Jesus então, nós temos que perceber este link neste texto, porque muitas vezes a gente pega o texto do versículo 8 e trata ele como se ele estivesse solto nas Escrituras. Percebam que Jesus está falando de reino aqui. Os discípulos de Jesus estão falando de reino. E aqui então ele vai falar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, em primeiro lugar, o Senhor vai falar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele fala: o reino não será concretizado neste momento. Não será completamente implementado neste momento. Mas vocês receberão poder. Vocês, como servos, receberão poder. A primeira característica do reino de Deus, que já começou a ser implementado, mas que não está concretizado, é aquilo que nós chamamos do já, mas ainda não, é que todos são servos do Senhor e que neste reino não deve haver vaidades. Vocês já devem ter lido o texto das Escrituras quando chega a mãe ali dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João, e fala: Senhor, falando com Jesus, permite que um dos meus filhos no seu reino esteja à sua direita e outro à sua esquerda. Havia um falso entendimento do que era o reino. E aí Jesus fala que reprova aquela atitude dela. E aí todos os discípulos ficam irados. Mas eles não ficam irados por causa da atitude arrogante. Eles ficam irados: não, por que não eu? Não, mas por que eles? E eu aqui? Eu quero sentar à direita do Senhor. Eu quero sentar à esquerda. Eu quero estar próximo. Mas o reino do Senhor é um reino sem vaidades. Não é um reino de eu vou ser mais importante. É um reino onde todos são servos do Senhor. Onde as Escrituras nos dizem, o Senhor Jesus fala que quem quer ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. É o reino onde o próprio Senhor fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus, que lavou os pés dos discípulos como se fosse um escravo. É um reino sem vaidades, onde ninguém é mais importante do que ninguém. Onde o Senhor fala que vocês receberão poder. O poder não é de vocês. A autoridade não é de vocês. Vocês recebem poder. É algo gracioso. Se algo de bom há em você, é porque veio de Deus, não de você próprio, não veio de mim. É algo gracioso. Se você serve ao Senhor, é porque você foi capacitado pelo Senhor, porque você recebeu poder. A palavra poder aqui é dínamos, que surgiu a palavra dinamite. Por favor, se alguém for usar essa palavra, fazendo um breve parênteses aqui, não vai fazer a ilustração de que o poder de Deus é como uma dinamite e tudo mais, né? Não, Deus não quis falar isso, porque não existia dinamite na época, ok? Então, é como uma forma de poder de Deus, dínamos, poder de Deus. A Bíblia é como uma dinamite que explode. Faz favor. Mas nós recebemos poder de Deus. É algo que o Senhor nos dá, não é nosso. Ele coloca em nós algo, Ele nos capacita, Ele nos dá poder. Mas que poder é esse? É poder para eu pular, gritar, falar um monte de coisa que as pessoas não entendem. Isso, aquilo outro, é fazer aquela algazarra. Não tem nada a ver com isso. Eles recebem este poder do Senhor para capacitá-los a trabalhar na obra do Senhor. É o poder que vem do próprio Deus, o poder que vem do Espírito Santo de Deus, o poder que vem para eles anunciarem o Messias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
É este poder que eles vão receber. É o poder para a expansão do reino. Ah, vocês querem saber do reino? Então eu vou dar poder para vocês para que esse reino se expanda. Para que ele não fique apenas em Israel, apenas em Jerusalém. O reino não é o reino de Israel, é o reino de Deus. É um reino global, é um reino mundial. Não é o reino de vocês, é o reino de Cristo que vai cobrir toda a terra. Quando nós lemos em João capítulo 15, versículos 26 e 27, está transcrito na tela para vocês, e se quiserem conferir nas suas Bíblias também, podem pegar. Diz lá: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Então ele fala, este Consolador virá da parte de Cristo, virá da parte do Pai, este Espírito da verdade, e este Espírito dará testemunho de Cristo. E vocês também vão testemunhar através deste Espírito. E o Senhor Jesus em João capítulo 20 e 21 também fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Espírito tem como propósito nos enviar, nos suprir de poder para que você e eu falemos do Evangelho, para que este reino se expanda. O reino não está limitado a um local, a uma localidade, a uma cidade. Eles não têm fronteiras. O reino humano, o reino de... o Império Romano, ele tinha as suas fronteiras. O Império Babilônio tinha as suas fronteiras. O Império Medo-Persa, grego, tinha suas fronteiras. O reino de Deus não tem fronteiras. Ele está em todo lugar. Ele não obedece fronteiras. Esta é a primeira característica. O reino de Deus é um reino sem vaidades. A segunda característica é que o Senhor tem um reino abrangente. O texto lá nos fala, no versículo 8, continuando ali, né? Ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês veem neste mapa aqui então a Jerusalém, a Judéia como uma região, Samaria aqui em cima, como nós sabemos, era uma cidade rejeitada por ter uma religião mista, porque na época dos assírios ainda, o povo de Deus foi tirado dali, foram trazidas pessoas de vários povos ali, idólatras, para adorar, e se formou uma religião mista ali, onde havia muita idolatria, onde havia um próprio templo deles ali. Mas o Senhor então fala: vocês vão testemunhar, e não é apenas aqui em Jerusalém, vocês vão para a região da Judéia, vocês vão para Samaria, e vocês vão também até os confins da terra. Percebam aqui, aonde está Judéia, Samaria, Jerusalém. Vocês vão falar aqui, vocês não vão se limitar a Jerusalém, vocês não vão se limitar à região da Judéia, vocês não vão ficar só em Samaria, mas vocês vão até os confins da terra. Quando vocês olham para as Escrituras, no livro de Atos, vocês vão perceber que este mandato foi cumprido, que eles foram até os confins da terra, que o povo fica em Jerusalém, que há o derramamento do Espírito, mas que esta mensagem é levada aos confins da terra, que Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, vai para vários lugares, vai para tantas cidades, vai para Éfeso, Antioquia, vai para Colossos, vai para Pafos, vai para Creta e tantas outras cidades, vai para a Itália. Então este mandato é cumprido. Ele começa em Jerusalém e ele vai para os outros lugares. Ele não se limita a uma localidade. Ele é um reino abrangente, é um reino sem panelinhas, sem limites. Se você, no seu trabalho, você pode ter as suas panelinhas lá. Você fala: eu gosto de conviver com esse colega no meu trabalho. Então, quando tem um cafezinho lá no intervalo, eu converso só com esse colega. E na sua escola, você, quando vai brincar com os seus amigos, eu vou brincar com este amiguinho, eu vou jogar só com esse amiguinho, eu vou sentar do lado desse amiguinho. Então há aquela panelinha.
Mas o reino de Deus é algo abrangente, não há panelinha. Nós somos povo de Deus e a gente vai espalhar este evangelho a todos os povos. Nós vamos levar a palavra de Deus. Como nós já vimos outras vezes, nós podemos orar por outros povos. Nós podemos enviar missionários. Nós podemos contribuir com missionários, como graças a Deus temos feito com o irmão Guto, que até pouco tempo atrás estava no Marrocos e agora está aqui em Foz do Iguaçu. Essa possibilidade, esse privilégio que nós temos. Então a igreja não é um grupo fechado onde nós vamos conversar apenas entre nós, e às vezes até dentro da igreja existem as suas panelinhas. Eu converso só com esse ou só com aquele, eu não quero conversar com aquele outro. Nós somos irmãos, somos um povo que estamos unidos para espalhar este evangelho, para sermos testemunhas do evangelho. Então nós vemos que este Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é a fonte deste poder, e ele é a fonte deste poder para nós sermos servos do Senhor, para espalharmos o reino de Deus nesta terra. Nós somos defensores, promotores do evangelho para todos os povos. E como nós fazemos isso? Pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacita a pregarmos a palavra de Deus às outras pessoas. E não para nós falarmos para elas, olha como eu sou legal, como eu sou gente boa, como eu sou simpático, como eu sou engraçado. Não. Uma palavra maravilhosa e você necessita dela. E como você é pecador, e olha como eu sou antipático, eu vou dizer que você é pecador, que você é um miserável, que você necessita de salvação, que você, se você não crer em Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, você vai para o inferno. É dessa forma que você vai falar do reino, você vai ser testemunho do evangelho, você vai pregar o evangelho. Não é só no seu bairro, não é só na sua rua, é na cidade como um todo, qualquer lugar que você esteja. Se você precisa pegar um Uber, conversa com o carinha do Uber. Naqueles 10, 15 minutos que você vai ficar ali, fala de Cristo para ele, entrega um panfleto, entrega um e-book, que nós temos vários. Hoje nós temos a possibilidade de conversar com pessoas de todo mundo. Conversa pela internet com pessoas, já que você usa as mídias sociais, WhatsApp, Facebook. Aproveite. Testemunhe do evangelho. Mande uma mensagem do evangelho para aquela pessoa. Converse com uma pessoa por Skype. Aproveite essa fronteira toda aberta que você tem. Não se limite a falar para a pessoa que está ali no seu bairro. E olhe lá. As fronteiras são muito maiores. Não há fronteiras. O Senhor aqui fala, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Samaria era odiada pelos judeus. Eles odiavam os samaritanos. Eles consideravam como pior que um animal o samaritano. Eles nem passavam dentro da cidade deles porque eles achavam que aquilo era contaminado, que eles eram imundos, que eles iam se contaminar com os samaritanos e eles não passavam por dentro daquela cidade. E o Senhor está falando, vocês vão ser testemunhas em Samaria. Assim como Jonas, ele foi testemunho, mesmo que forçado, para os ninivitas, que ele odiava, porque eram cruéis os ninivitas. E ele fala ao Senhor, é tardio em irar-se. Se eu for pregar lá, eles vão se arrepender. O Senhor fala, tem que pregar. Não é só para os judeus, não é só Israel que tem a promessa do reino. Todos os povos, nós vamos pregar a todos os povos. Para todas as pessoas, não apenas para o meu vizinho, para o meu irmão, para o meu parente, mas para todos os povos. O reino de Deus é muito mais abrangente do que você imagina, muito mais abrangente. Nós não podemos pensar pequeno, limitados. Nós vamos pregar apenas para aqueles que têm possibilidade de vir aqui. O que está em jogo é a salvação eterna da pessoa, e não o fato de ela estar aqui. Ah, mas ela é de outra cidade, e daí? Ela precisa ouvir o evangelho. Não importa se essa pessoa não pode vir aqui, se ela mora lá na capital, ou se ela mora num outro estado. Ela precisa do evangelho. Ela precisa ouvir a palavra de salvação. O reino de Deus, ele pertence a um Senhor que ele é o Senhor da história. Versículos 9 ao 11 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles.
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O Senhor é Senhor da história. Cristo é restaurador de todas as coisas. Quando Jesus está subindo aos céus, ele vence a morte. E ali então fala que aquele que subiu vai descer. E que quando isso acontecer, todas as coisas serão restauradas. E nós estaremos com o Senhor para sempre, em novos céus e nova terra. Então ele veio para restaurar todas as coisas, e ali sim será implementado completamente o reino de Deus. Então o Senhor, quando ele fala aqui para eles sobre isso, não havia acabado, que o reino está completo, então aqui é o fim de todas as coisas, o Senhor vai reinar, acabou tudo. Não, é um novo começo. Agora que o Senhor já veio, morreu e ressuscitou, agora este reino vai ser expandido. Este reino vai crescer. Agora é o momento do aparecimento da igreja do Senhor, do corpo de Cristo que vai crescer a cada dia. Este corpo de Cristo que crescerá porque o Senhor vai nos capacitar com o seu Santo Espírito, com o seu poder, para que nós testemunhemos do Evangelho e para que essa igreja cresça, amadureça e viva para a glória do Senhor. É isso que nós vamos ver no livro de Atos, uma igreja que crescia e se fortalecia pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que expandia pela ousadia na pregação da palavra, porque o Senhor usava aqueles homens para a glória de Deus. Aqueles homens que falavam com tanto poder. Aqueles homens que... Quando Pedro faz aquele discurso, quando eles começam a falar nas línguas daqueles outros povos, eles ficam espantados, mas não são esses galileus falando na língua nativa daquelas pessoas? Eles falavam pelo poder do Espírito. Este poder do Espírito que espanta os líderes da sinagoga quando estão ali interrogando a Pedro, depois de ele curar um coxo, de ele curar um aleijado. E eles falam: mas não é esse aí, aquele iletrado? Um homem iletrado e falando de forma tão sábia, pelo poder do Espírito Santo. É este poder que nós recebemos. Não é a capacidade que você tem. Não é a posição que você tem, por você ter um mestrado, doutorado. E você também não pode se diminuir, porque eu não tenho isso. É o poder do Espírito Santo para você testemunhar de Jesus. E Ele é este restaurador, é aquele que vai implantar este reino, é aquele que vai fazer com que todas as coisas se voltem para Ele. Se em Adão todos nós pecamos, no Senhor nós seremos restaurados, haverá novos céus e nova terra, ressurgiremos em novos corpos, o Senhor restaurará o nosso corpo corrupto num corpo incorruptível. Nós estaremos para sempre com o Senhor, glorificando ao Senhor. Este mesmo Senhor que subiu, um dia voltará. E nós aguardamos por isso, quando o Senhor virá em nuvens. O texto de Mateus 24:14, que também está transcrito aí, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho do reino será pregado, e depois de ele ser pregado, quando chegar o momento onde todos aqueles que são eleitos do Senhor crerem na sua palavra, o Senhor virá. Quando será isso? Não sei. Nem você sabe. E se alguém falar que sabe, não acredite, porque não sabe. A palavra de Deus fala que apenas o Senhor sabe. Nem os anjos do céu sabem. Então se alguém chega aqui e fala: eu sei que vai ser aqui, eu fiz os meus cálculos aqui na Bíblia, que vai ser dia 25 de março de 2021 que o Senhor vai voltar, porque Ele me deu uma visão. É mentira. É erro. É heresia. Porque a Bíblia fala que nem os anjos do céu sabem. Que apenas o Senhor sabe. É quando se cumprir tudo.
quando o Evangelho for pregado a todas as nações, quando todos os eleitos do Senhor crerem, então virá o fim. Lucas 21, 27 também diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Senhor voltará nas nuvens, com poder e grande glória, e nós estaremos com Ele, subiremos as nuvens, e veremos textos escatológicos futuramente, sobre esses novos céus e nova terra, que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Nas nossas aulas de teologia sistemática, vamos ver a escatologia, isso mais para frente, mas nós vamos ver como a Bíblia nos relata sobre esta vinda do Senhor em nuvens, com poder e grande glória. Então nós não vamos ficar olhando como os anjos aqui estão falando para os discípulos: o que vocês estão olhando para o céu? Aquele que subiu vai voltar. Não fiquem olhando para o céu. Agora é o momento de olhar aqui. É o momento de levarmos o reino. É o momento de anunciarmos este rei. Este rei que foi, mas vai voltar. Este rei que nos deixou para anunciarmos o seu reino. Para falarmos das suas grandezas, das suas virtudes, dos seus atributos. De quão maravilhoso Ele é. De como só Ele pode nos perdoar os pecados, nos tirar da culpa do pecado, nos tirar o fardo das nossas costas, como nós tivemos a citação hoje do livro O Peregrino, do John Bunyan, que ele tinha um fardo nas costas. É apenas Cristo que pode tirar este fardo das nossas costas. Não há nenhum outro que possa fazer isso. Não há nada que você possa fazer que possa tirar esse fardo das suas costas. Mas apenas o Senhor Jesus. E você, quando você tira esse fardo das suas costas, você vai falar para as outras pessoas: você está pesado, você precisa tirar este fardo das suas costas, e você não consegue tirá-lo sozinho, mas eu conheço quem pode tirar esse fardo das suas costas. Você precisa dele, e um dia ele vai voltar, e um dia ele vai julgar, e um dia ele vai condenar, mas ele também vai salvar. É este Jesus, é este reino que nós anunciamos. Este reino que não está concretizado ainda, mas que nós estamos espalhando cada vez mais este reino. Cada vez que você fala do Evangelho, é uma forma de você espalhar o reino. É uma forma de você anunciar. Você é um arauto do rei, você sai e fala: o Senhor vai voltar um dia. Você precisa crer nesse rei, você precisa se prostrar aos pés de Jesus. Você precisa reconhecê-lo como rei, como Senhor, como Salvador. Porque se você ficar contra este rei, você está condenado. Algumas reflexões para nós, na noite de hoje. Cristão não vive de especulação, então não fica especulando. O texto aqui fala que não compete a nós sabermos dos tempos e as épocas, não especule. Ah, mas agora tal Papa fez isso. Agora o Papa é pop. Surgiu até uma música na época de João Paulo II, que o Papa era pop. De repente ele é isso, ele é aquilo outro, ele é a besta, ele é o falso profeta, ele é não sei o quê. Agora surgiu um presidente de um país com uma potência mundial lá, que ele é super carismático. Vai que é ele, falso profeta. Vai que é ele, o anticristo. Ficar especulando. Agora surgiu não sei o que de colocar um chip na testa, não sei aonde. É agora. Agora Jesus vai voltar. Agora vai acontecer a tribulação. Cristo não vive de especulação. Você deve viver olhando para as Escrituras. As Escrituras. Você vive para anunciar a Cristo. Nós não somos um jornal sensacionalista que fica procurando uma coisa agora. E aí soltando na internet. Agora surgiu isso. Agora surgiu essa injeção. Agora surgiu esse chip não sei do que. Agora até estão fazendo isso em animais. Gente, nós estamos aqui para expandirmos o reino, não para ficarmos procurando o que vai acontecer. O que foi acontecer? Deus é Senhor da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Você está aqui para pregar a palavra e não para tentar descobrir quando vai ser. Confie no Senhor. Viva para o Senhor. Não fique especulando. Você é servo do Senhor de verdade? Se você é servo do Senhor, você vive para o reino. Você reconhece que Jesus é rei. Não que você é alguma coisa.
Não que você, como crente, vá se vangloriar, porque eu, como cristão, sou isso, sou aquilo outro, porque eu posso isso, eu já fiz aquilo outro, e se vangloria nas suas realizações e dá aquele testemunho que é mais um motivo só para se vangloriar, para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou talentoso, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo outro. Se você é servo de Deus, você não tem do que se vangloriar. Qualquer coisa que você tenha feito é para a glória de Deus. Qualquer coisa que você tenha feito foi porque o Senhor te capacitou. Não é para diminuir o seu irmão, para você se achar superior ao seu irmão, porque servo é servo. Servo é servo. Eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor, e aqui não tem ninguém que vai se vangloriar porque eu sou melhor que você, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Somos servos do Senhor. Somos filhos de um mesmo Deus, se você crê no Evangelho. As suas atitudes têm confirmado a sua declaração de que você é um servo do Senhor? Ou você tem vivido como se fosse o rei ou o príncipe? Ah, não quero ser rei, mas se for um príncipe. Nós temos esta vaidade no nosso coração. Os discípulos tinham isso. Nós temos isso desde pequeno, de queremos ficar com o melhor brinquedo, de queremos ser o principal na brincadeira, de queremos sempre ganhar, de queremos o melhor pedaço, o maior pedaço de bolo, o maior pedaço de carne, de queremos quando imaginamos alguma coisa, quando se pensarmos, eu gostaria de ser um ator, mas eu quero ser o ator principal, e se eu participasse de uma banda, eu queria ser aquele que aparece mais da banda. Se é o baterista, eu queria ser o baterista, se é o vocalista, o vocalista. Essa atitude que a gente procura ter e que às vezes a gente traz para a igreja e que muitas vezes na igreja se reflete nisso, numa banda que está lá na frente e um quer aparecer mais do que o outro. O cara canta alto lá, estourando aqueles microfones. Aí o cara que está tocando a bateria quase arrebenta a bateria, porque ele quer mostrar para os outros que ele toca bem. E o cara da guitarra e do baixo quase arrebenta a corda do baixo. Olha que corda de baixo é grossa. Porque os caras querem tocar, porque eu quero mostrar para a igreja que eu toco bem, para a glória de Deus. Olha como eu sou bom para a glória de Deus. Eu quero que os outros me elogiem para a glória de Deus. E aí eu peço para dar palma para Jesus, hein? Palma para Jesus. Depois que eu faço o solo de bateria, o solo de guitarra, palma para Jesus agora. Aí ainda faço com o dedinho assim. Você é servo. Não é ficar aparecendo. Não é ficar se mostrando. Para dizer, olha como eu sou bom. Se você é servo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você está fazendo para Cristo. Você não está fazendo para aparecer. Você não está fazendo para ter alguma recompensa de ninguém, para ter reconhecimento. Você está fazendo para o reino. Você é servo de Cristo. Você não está fazendo para si próprio. Se você está fazendo para si próprio, é o seu reino. Você está implantando o seu reino, não o reino de Cristo. Você não está trabalhando para um Senhor. Você está sendo o próprio Senhor. Então a pergunta que fica, você é servo do Senhor? Você recebeu o poder do Senhor? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você é testemunho desse Senhor? Você é testemunho de si próprio? De como você é bom? De como você é talentoso? De quantas coisas você realizou? Quem é você? O testemunho do Evangelho deve ser a todos e não apenas aqueles que são mais simpáticos ao Evangelho. Então, quando você for testemunhar a alguém, você pensa, para isso eu não vou testemunhar porque isso tem um coração duro, não vai crer mesmo. Quem disse? Você disse? Mas você não recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar? Será que esta pessoa é mais poderosa que o Espírito? Será que a mensagem do Evangelho não pode atingir o coração dela? Será que esta pessoa ela é mais dura do que o próprio apóstolo Paulo, que era um fariseu, perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos? Mas este é um fanático naquilo outro, nunca vai crer. Ele é um ateu, ele é isso, ele é aquilo. É no poder do Espírito Santo, não é na sua lábia, no seu poder de convencimento. É o Espírito Santo quem vai convencer.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o poder do Espírito. Não é o seu poder de convencimento. Não são as suas argumentações, mas é o Espírito Santo. Então o seu testemunho não é para aqueles que pensam, esse aqui eu vou falar porque ele tem todas as características de quem vai crer. Quem disse? Não é dessa forma que Deus age. Uma terceira questão que nós temos aqui, esperar pela concretização do reino, inclui trabalhar pelo reino. Então você não vai ficar olhando para o céu, quando o Senhor vai voltar. Você vai trabalhar. Foi isso que os anjos falaram, o que vocês estão olhando? Vão ficar olhando para cima? Vamos lá, como se tivesse, vamos lá pessoal, não vai ficar olhando aí não. Ele vai voltar, agora vão trabalhar. Agora vocês vão receber poder do Espírito Santo, agora vamos à frente. Ele vai voltar. Mas enquanto ele não voltar, vamos expandir esse reino, vamos falar desse reino, vamos em frente. Então o esperar aqui não é passivo. A gente tem aquela ideia de esperar. Esperar eu sento ali na cadeira e fico esperando alguém chegar aqui em casa. Ou eu vou no ponto de ônibus, ali me encosto naquele ferro lá e fico esperando o ônibus no domingo, meia hora esperando. Não. O esperar aqui envolve ação. Envolve você fazer algo, você ser testemunho, porque o Senhor fala que o Evangelho será levado às nações, ou seja, o papel do cristão é levar o Evangelho. E aí o Senhor vai voltar. Seu papel é orar, pregar, anunciar o Evangelho, ajudar missionários, orar por missionários, contribuir com eles. Então a espera inclui trabalho. Nós não vamos nos isolar do mundo. O cristão não vive numa panelinha. Nós vamos viver aqui só entre nós para não sermos contaminados. Não vou me contaminar com este povo. Você vai ao mundo para pregar a palavra. Você vai até o mundo, não dá como pregar sem ir até eles. Você não vai fazer o que as pessoas fazem, mas você vai lá para testemunhar. Como Daniel fez. Daniel, ele sabia todos os mistérios da Babilônia e ele continuou fiel ao Senhor. E ele continuou dando bom testemunho, ele continuou orando ao Senhor. Ele continuou sendo grande influência no reino babilônico. Os discípulos foram até outros povos, foram até outras pessoas. O apóstolo Paulo foi até Atenas com toda aquela idolatria que existia lá. Eles iam até os mágicos, até os feiticeiros, e eles pregavam a palavra de Deus. Eles iam até os publicanos, iam às prostitutas, iam aos leprosos, iam a todas as pessoas e pregavam a palavra de Deus. Eles não se isolavam. Em Atos capítulo 17, versículo 6, perceba o que o texto está falando ali. Como eles viam os discípulos, aquilo que eles faziam. Quando eles estão em Tessalônica, o texto lhe diz, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Está falando de Paulo e de Silas, que estavam em Tessalônica, eles falam, estes homens estão transtornando o mundo, porque eles estão falando de um Jesus. E eles estão falando que esses ídolos feitos por mãos humanas, que eles não são deuses. E quando Paulo chega em Éfeso, aqueles homens com artes mágicas, com livros, eles jogam seus livros nas praças e eles são queimados, aqueles livros. E aqueles ourives que fabricavam a Diana dos Efésios lá, que era a deusa deles, de Éfeso, eles falaram, a nossa profissão vai querer descrédito, porque eles estão falando de um outro Deus aqui, de um Deus que não é feito por mãos humanas. Então eles estavam transtornando o mundo. Nós não somos simpáticos ao mundo, não tem que ser simpático ao mundo. O Senhor nos dá poder para pregar o Evangelho e o Evangelho vai confrontar. O Evangelho confronta.
As pessoas não vão falar, que lindo, que maravilhoso, que bom que você me falou isso agora. Que legal. Que bom que você me avisou. Muitas vão ficar bravas. Não vão mais conversar com você. Vão bater a porta na sua cara. Vão falar mal para você de outras pessoas. Vão te bloquear no WhatsApp, como se isso fosse grande coisa. Vão te excluir do Facebook. Grande coisa. Mas nós estamos aqui para transtornar o mundo nesse sentido, sim. Nós não estamos aqui para deixar em paz o mundo, estamos aqui para falar que há um Deus maravilhoso. E que o seu Filho Jesus veio a este mundo. E que Ele é o único Salvador, o único Senhor. E se não há, se a sua vida não está nele, se você não o vê como o seu Senhor, como o seu Salvador, você está em condenação. Se você é um cristão, você recebeu do Senhor poder, veio sobre ti o Espírito Santo. E a obrigação, e não uma obrigação apenas, mas o privilégio de você pregar o Evangelho, de você expandir este reino, de você levar este reino a todo mundo. Para a glória de Deus. Anuncie a Cristo. Anuncie este Cristo. Anuncie o reino de Deus. Este reino vai crescer através da propagação do Evangelho. E a responsabilidade é sua. A Bíblia nos fala que os anjos anelavam fazer isso. Mas o Senhor nos deu este privilégio. A nós e não aos anjos. Veja mais como um privilégio e não como um peso. E não como uma forma de... Você fala, mas eu tenho vergonha, tenho medo. Fico meio receoso. Veja como um privilégio, como uma alegria. Você está falando do Rei. Você está anunciando o Rei. Você está anunciando o seu Senhor. O Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a este Senhor que você está anunciando. Não é a qualquer um. Anuncia Ele, para a glória dEle, para o poder dEle. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, adoramos a Ti, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E nós temos a promessa de que assim como Ele subiu, um dia voltará. E que Ele não nos deixou sozinhos, mas enviou a nós o Espírito Santo, para que fôssemos supridos de poder, de ousadia, de capacidade para pregarmos o Evangelho e expandirmos o Seu reino. Nós somos Teus servos e queremos fazer isso para a glória do Senhor. Não para nos vangloriarmos, não para vermos como nossos feitos, como se fosse nosso reino, mas o reino é do Senhor. O poder, a honra e a glória são do Senhor. Pelos séculos dos séculos, que o Senhor seja bendito acima de todas as coisas. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo.